Olá, tudo bem com você? Vamos servir ao Senhor mais uma vez? Abra sua Bíblia no Salmo de número 93. Salmo 93, no texto que diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor. Levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Louvemos a esse Deus, nos acheguemos a esse Senhor poderoso e majestoso. E diante dele, quebrantados diante do seu poder e da sua glória, cantemos o hino de número 67. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, a
concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Amém. Pause o vídeo nesse instante e alguém de sua casa faça uma oração de adoração ao nosso Deus. E após alguns instantes, teremos uma oração com a nossa irmã Simone Carvalho. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem mantido a esperança em nossos corações, Pai. Nesse momento, Pai, nós queremos te adorar pela beleza da tua santidade. Queremos te adorar porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o Deus que merece toda adoração. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. E nos ensina a te adorar a cada dia, Pai amado. E nos ensina, Senhor Deus, a cada dia como engrandecer o teu nome. É no nome do teu Filho Jesus que nós te oramos agradecidos pelo dom da vida. Amém. Amém. Cantemos com o Ministério Louvar. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
andar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 131. Salmo 131, onde daremos continuidade à série de sermões Somos Todos Peregrinos. Chegamos aí à reta final, o Salmo 131, e agora falta apenas mais o Salmo 132, 133 e o 134. O Salmo 131 que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Oremos mais uma vez. Misericordioso Deus, mais uma vez diante de Ti, suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra encontre guarida nele, ó Deus, e possamos, Senhor, ser alimentados, nutridos por elas, ó Pai, e acalmar o nosso coração nesses dias tão difíceis, e fazer, Senhor, com que a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração a Ti, mesmo em meio ao caos que o mundo apresenta. Oramos, ó Deus, certo do Teu amor e das Tuas consolações em nossas vidas. Amém. Chegamos aí num momento muito interessante, né? Na reta final aí da série dos Salmos de Romagem. Como disse agora há pouco, né? Esse é o salmo que direciona para o final. Temos pela frente mais 3 salmos apenas para terminarmos esta série. Iremos aprender aqui algumas verdades e é de extrema importância relembrarmos que não somente aprendermos a teoria, mas lutarmos para colocarmos tudo que nós temos visto e aprendido nessa longa jornada, nessa longa série, Somos Todos Peregrinos. No último domingo, nós vimos no Salmo 130 que, quando jogado nas profundezas do desespero, devemos clamar ao Senhor e esperar pacientemente. E não somente esperar pacientemente, mas ter esse sentimento de conforto e segurança que o Senhor nos traz. Pois no Senhor há certeza de graça,
a certeza de perdão, a certeza de misericórdia, de misericórdia. E ainda que nós estamos nas profundezas do pecado, mas no Senhor há redenção. Nós caminhamos pelas profundezas do pecado, mas o Senhor nos fez emergir para a luz. E hoje veremos com o salmista, como o salmista, descreve aí o caráter de alguém humilde, que não busca grandes coisas para si. E com isso ele não deseja ofuscar a glória divina em busca de grandes posições, de destaque, onde quer que ele esteja. Ele mostra ainda a importância de um espírito satisfeito em Deus com tudo que tem. Ou seja, ele tem no Senhor a sua dependência, satisfação e segurança. O peregrino deve ter no Senhor sua dependência, sua satisfação e a sua segurança. Vamos aprender um pouquinho mais com o Salmo? O Salmo nós vamos ver aqui logo de cara, que é um Salmo bem curtinho, apenas 3 versículos, mais 3 versículos que contêm preciosidades para a nossa vida. E nessa primeira parte nós vamos aprender que o peregrino tem no Senhor a sua dependência. Aí nos ensina o versículo de número 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O salmista começa aqui com uma declaração bastante curiosa, não é? Não é soberbo o meu coração. Quem de nós, por mais que bem intencionado que seja, por mais bem intencionado que seja, teria coragem de se dirigir a Deus dessa forma? E com tamanha certeza chamar a atenção de Deus para o seu coração? E com uma firmeza de poucos, o salmista aqui nega completamente uma das práticas mais comuns dos nossos corações, o orgulho, a soberba. Como que o salmista pode fazer isso? Como que ele se dirige para Deus e assume essa postura? Será que Davi aqui está dizendo que deste pecado ele não seria afligido? Certamente não. Se tem alguém que a gente pode conhecer a história desde a juventude até a sua morte, é Davi. A gente sabe o quanto Davi caminhou nessa direção, em vários aspectos e de várias formas. Mas ele aqui apresenta uma situação dele, que naquele momento, em relação a desejar usurpar, roubar a glória que é devida a Deus, ele fugia completamente daquilo. Ele se desviava daquilo. Ele não assumia uma postura de querer estar nos lugares de destaque. Como ele mesmo diz aí, não é soberbo o meu coração. Em seguida, para reforçar isso, ele diz, nem é altivo o meu olhar. E altivo aqui é apenas reflexo de um coração orgulhoso. E por isso ele nega de igual forma assumir essa postura. Ele não é soberbo, ele não tem um coração soberbo e ele nem anda com um olhar altivo, sabe? Aquelas pessoas que empinam o nariz assim, querendo ser alguém ou querendo ser alguma coisa que de fato não deveria ser. Mas algo interessante também é que se estudarmos um pouco mais a expressão que vem logo a seguir, essa expressão em hebraico, grandes coisas, ou como em outras traduções, coisas maravilhosas demais para mim, podemos verificar que ela está normalmente associada aos grandes feitos de Deus na história. Por exemplo, 2 exemplos rapidamente para a gente comparar aqui. O Salmo 71,
verso de número 17. Abra comigo lá. Se você estiver com o texto aí, abra. Salmo 71, o texto que vai nos mostrar o seguinte: Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas, as maravilhas de Deus, né? Agora o 72, versículo 18, que diz assim: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios, coisas incríveis, maravilhosas. Sendo assim, Davi está aqui fugindo de todo e qualquer desejo ou prática orgulhosa que o levaria ao pecado mortal de querer roubar, usurpar a glória divina. Deste exemplo podemos relembrar muito bem que foi assim que tudo começou lá com o primeiro casal, que decidiu desobedecer a Deus querendo coisas que não lhe foram permitidas, querendo obter conhecimento e alçar voos maiores do que lhe havia sido permitido. Sem falar no próprio Lúcifer, que desejou ser igual a Deus, desejou assumir o trono de Deus. E o salmista não só demonstra essa postura firme de querer fugir de tudo isso, mas também ele se preocupa, ele não se preocupa com coisas que estão além dele. Ele vai assumir uma postura totalmente diferente da que nós estamos acostumados. Ele não se apoia no seu coração soberbo, nem usa de altivez dos seus olhos, nem busca glória para si, mas encontra na humildade e dependência de Deus o seu caminho. E para dar base a isso, ele nos diz aí no verso de número 2: Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ao contrário de assumir uma postura de soberba, uma postura de orgulho, uma postura de altivez, ele faz calar, ele faz sossegar a sua alma. Precisamos urgentemente entender, irmãos, essa prática de fazer calar a nossa alma, de fazer sossegar o nosso coração. Nós temos tido dias terríveis em que notícias e mais notícias têm afligido a nossa alma e o nosso coração. E muitos de nós têm assumido uma postura de soberba, uma postura de orgulho. E muitos de nós têm assumido uma postura de desejar aquilo que não deveria desejar. Muitos de nós, independente da situação em que vive, independente do momento em que nós estamos passando, têm buscado coisas demais grandiosas para si. E feito com que o seu coração seja morada de sonhos orgulhosos, de olhares altivos, de pensamentos que são totalmente fora dos caminhos do Senhor. Precisamos, queridos, relembrar urgentemente que essa postura de buscar coisas grandiosas demais é extremamente perigosa e que o nosso coração, deve ser vigiado com afinco, a fim de examinarmos com frequência as nossas motivações, a fim de buscarmos nele práticas que desagradam a Deus e poder, quem sabe um dia, nos dirigirmos ao Senhor, não com falsa modéstia, com demagogia, mas com a postura correta e dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração. Pense nisso, reflita comigo a importância de se derramar diante de Deus com uma frase como essa, com uma postura como essa: não é soberbo o meu coração.
Como nós falamos agora há pouco, para dar base a tudo isso que o salmista nos apresenta aqui, ele vai trazer uma expansão da ideia que ele vem aprendendo aqui. Preste bem atenção. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. O que nos leva aí ao segundo aspecto. O peregrino tem no Senhor a sua satisfação. O peregrino tem no Senhor a sua satisfação. Fiz calar e sossegar a minha alma, deixa claro aqui, dentro do contexto, né? Que pelo contrário de viver buscando coisas grandiosas, ele fez com que a sua alma ficasse calada, sossegada. Mas o que fez o peregrino calar a sua alma e ficar sossegado? Você consegue perceber isso aqui? A figura que ele vai apresentar em seguida nos ajuda a compreender isso. Preste bem atenção. Veja a beleza da figura que o salmista apresenta aqui, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Como essa criança é a minha alma para comigo. Pelo contexto do Salmo aqui, podemos perceber que ele está se referindo a essa figura para dizer que Deus é suficiente em sua vida. E ele está saciado, satisfeito nele. Após passar momentos de aflição pela fome e desejo não realizado, que é bem próprio da criança, do recém-nascido, né? O bebê se encontra agora em total satisfação ao ser desmamado, ao terminar de mamar. E agora repousa tranquilamente e vemos quietude e paz no seu semblante. Aquele que antes estava ali esperneando, gritando, chorando para ser satisfeito, agora, após ser satisfeito, consegue se tranquilizar, pois afagado pelos braços, pelo colo da mãe, satisfeito pelo leite materno, agora tem o seu coração tranquilizado. Os feitos dessa satisfação podem ser aqui, irmãos, inúmeros. Mas perceba que agora o salmista se volta para a nação, a fim de relembrá-los que depender de Deus vai gerar satisfação. E essa satisfação promove segurança em nosso coração. Conseguiu perceber a lógica da argumentação do salmista? Dependência, satisfação e segurança. Precisamos ser dependentes de Deus. Essa dependência vai gerar satisfação. E essa satisfação vai trazer segurança. Nesses dias que a gente tem vivido, ou em quaisquer deles, se lembrarmos, se puxarmos da memória, coisas terríveis que vivemos no passado, coisas que vivemos como servos de Deus no passado que afligiram a nossa alma, perseguições, desencontros, dissabores. Muitas vezes, aquilo que afligia a nossa alma à noite e em que fazíamos o nosso travesseiro amanhecer molhados de tanto chorar, mas que por falta, muitas vezes, de refletirmos nessa quietude que o Senhor traz ao nosso coração, dessa saciedade que Ele traz ao nosso coração, que essa dependência que Ele requer de nós, não uma dependência negativa, mas uma dependência consciente, como um galho ligado à árvore, como um fruto ligado a este galho, como raízes fincadas profundamente, que alimentam uma árvore. Assim devemos ser no Senhor, dependentes
dele. E essa, irmãos, dependência deveria causar em nós uma postura totalmente diferente do que nós temos visto. Totalmente diferente. Pensar em tribulação é pensar o quanto o povo de Deus tem andado distante, o quanto o povo de Deus tem caminhado a passos largos para o desespero, caminhado a passos largos para a obscuridade do coração, como nós vimos lá, o desespero da alma no Salmo 130. Precisamos refletir sobre isso e acordar e entender que a dependência dele nos traz satisfação e que essa satisfação traz segurança. E isso nos leva ao terceiro e último aspecto. O peregrino tem no seu Senhor segurança. O peregrino tem no seu Senhor segurança. Versículo de número 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aqui no versículo 3, o salmista repete novamente um apelo ao povo de Israel que ele faz lá no Salmo 130, versículo 7. Volte os olhos lá comigo, lá no versículo 7 do 130. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Espere Israel no Senhor. Esperar no Senhor. E não somente isso, ele adiciona aqui algo que expande ainda mais o significado. Espere Israel no Senhor, agora e para sempre. Agora e para sempre. A nossa segurança, o nosso esperar no Senhor, não deve ser ações pontuais, não deve ser apenas em momentos de aflição. A nossa segurança no Senhor, a nossa satisfação no Senhor, a nossa obediência no Senhor, a nossa vida de santidade no Senhor precisa ser cada vez mais uma prática comum em nosso meio. Precisa ser uma prática cada vez mais enraizada em nossas vidas. Pois costumamos nos ater à oração um pouco mais, à leitura bíblica um pouco mais, geralmente em dias de dor e calamidades. Mas precisamos nos acostumar com isso, para que quando chegue o dia mau, nós estejamos firmes, preparados, fugindo da soberba e da arrogância, abraçando a satisfação no Senhor. E note, o salmista diz: Ele fez calar a sua alma, Ele fez sossegar a sua alma. Não foi uma ação externa, mas baseada numa ação de Deus, na segurança e promessa divina, Ele mesmo fez calar a sua alma. O que nos faz refletir. A responsabilidade é sua de buscar a confiança no Senhor. A responsabilidade é sua em se apegar ao Senhor, a lutar contra um coração soberbo que procura os lugares de destaque, mas se lembrar da misericórdia do Senhor e viver uma vida de santidade. Nossa esperança é segura quando cultivamos humildemente um coração moderado, um coração que busca a compreensão correta de si mesmo. E conhecer a si mesmo, queridos, precisa partir de uma prática de conhecer o Senhor e a sua palavra. Pois todas as vezes que nos voltamos ao Senhor, nos voltamos à palavra, nós conhecemos mais o Senhor, nós conhecemos a nós mesmos. Devemos fugir da ideia mundana, da ideia superficial, humana e pecaminosa,
de que para conhecermos a nós mesmos devemos buscar o nosso interior, devemos cavar mais fundo em nós mesmos. Essa é uma prática terrivelmente equivocada e perigosa, pois em nós apenas pecado, pois no Senhor nós encontramos verdadeira resposta. Nossa esperança é segura quando cultivamos humildade moderada a respeito de nós mesmos, não desejando nem tentando fazer algo sem a direção e aprovação divina. Precisamos pensar sobre isso, refletir sobre a busca por grandes lugares. Pois Cristo mesmo advertiu seus discípulos sobre o desejar ser o maior entre todos. E para isso ele usa uma criança para exemplificar. E a humildade apresentada por ele era a condição para entrar no reino dos céus, pois ele mesmo se despiu da sua glória e se tornou a humildade em pessoa, lavando os pés descalços dos discípulos, a fim de satisfazer a vontade do Pai. Ele mesmo, sendo Deus, se tornou servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Devemos diariamente olhar para o exemplo de Cristo, a fim de encontrar nele, com toda certeza, o exemplo maior de humildade, de um coração não soberbo, de um coração que se devotou à vontade do Pai. Chegamos ao fim, queridos irmãos, e precisamos ter no Senhor dependência, satisfação e segurança. Depender de Deus gera satisfação e essa satisfação promove segurança em nosso coração. E quietos em Deus, certamente seremos plenamente realizados. Quietos em Deus, certamente seremos plenamente realizados. Algumas atitudes para guardarmos, refletirmos e, obviamente, praticarmos. Busque a satisfação em Deus. Busque a satisfação em Deus. Consegue lembrar da orientação da palavra do Senhor que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. O que nós devemos buscar não é lugar de destaque, não é lugar em que vamos brilhar mais que um ou que o outro. Não é ter esse sentimento em nossos corações de altivez, mas sim buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Viva atrás daquilo que o Senhor, não viva atrás daquilo que o Senhor não quer para você. Em primeiro lugar, busque satisfação em Deus, conhecendo mais dele, da sua palavra. Em segundo lugar, não viva atrás daquilo que Deus não quer para você. Terceiro lugar, tenha no Senhor a sua dependência. Dependa dele, busque-o em oração, busque-o na sua palavra, na revelação escrita que traz a sua vontade para a nossa vida. No conselho do mais experiente, do mais velho, do crente fiel ao Senhor. E certamente você terá as respostas para continuar caminhando. Quarto, satisfaça no Senhor, pois Ele pode saciar a sua alma. Esse vazio que muitas vezes sentimos, que antes, longe do Senhor, sentimos com mais profundidade, com mais força, hoje não mais. Pode trazer desespero e dor, sim. Por isso, busque satisfação no Senhor, pois só Ele pode
saciar a sua alma. Em quinto lugar, aprenda a depender de Deus de forma prática. Aprenda a depender de Deus de forma prática. Caminhe em direção a todas as vezes que você estiver perdido, desorientado, olhar para a palavra do Senhor e pedir orientação ao Senhor e buscar no Senhor tudo aquilo que o seu coração te faz não sossegar. Aquiete a sua alma, sexto lugar, aquiete a sua alma, a fim de glorificar a Deus com essa atitude. Pois todas as vezes que vemos um coração agitado, agitados como árvores, agitados pelo vento de um lado para o outro, não vemos ali um servo fiel. Pratique isso, aquiete a sua alma, a fim de glorificar a Deus, para que as pessoas vejam a tranquilidade que há em você, a paz que há em você, quando tudo parece desmoronar. Que o Senhor, assim, nos abençoe. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, é em nome de Jesus que nós suplicamos a Ti. Que o Senhor fique conosco, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a lidar com um coração soberbo que muitas vezes aparece. Ajude-nos, ó Pai, a lidar, ó Deus, com as dificuldades que nós temos de reconhecer que nós não somos nada e que o Senhor é tudo. Fortalece-nos, Pai. Nos dá, Senhor, um coração, uma alma sossegada, calada em Ti, ó Deus. E faz com que nós esperemos no Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Ó irmãos, ide em paz, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.